Olá, seja bem-vindo ao nosso módulo 2 do curso de Regulamentos de Tráfego Aéreo. Essa é a nossa segunda aula do módulo. Na aula passada nós falamos sobre a Autoridade Aeronáutica Internacional e agora nós vamos falar sobre a Autoridade Aeronáutica no Brasil, a Autoridade Aeronáutica Brasileira. Então, vamos aí à nossa aula. Bom, antes de falar da autoridade propriamente, vamos fazer aí um histórico sobre a Autoridade Aeronáutica Brasileira e tenha em mente o seguinte: o Brasil é um país muito grande, a aviação no Brasil é uma atividade complexa, ela vai mostrar ao longo da história que ora era tratada por determinado setor do governo, ora por outro setor. É importante que você tenha isso em mente e que antes de responder a pergunta quem é a autoridade aeronáutica, você vai precisar fazer a pergunta para que assunto? Porque nós temos, e você vai ver aqui ao longo da aula, que nós temos para cada assunto, por assim dizer, uma autoridade aeronáutica diferente. Embora hoje nós tenhamos, assim, a primeira resposta para a pergunta quem é a autoridade aeronáutica brasileira hoje, a primeira resposta para isso é o governo. Agora não, para assuntos de aviação civil, é a ANAC. Para assunto de controle de tráfego aéreo, para controle de tráfego aéreo é o Comando da Aeronáutica na figura do DCEA, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Então, vejam que até para uma resposta mais imediata, você tem que ver qual é o assunto para poder dizer quem é a autoridade aeronáutica. Mas vamos aí à nossa linha do tempo para que isso fique claro para você. Veja, em 1931 a aviação ali estava incipiente, começando as primeiras empresas aéreas, os aviões ainda eram hidroaviões, estavam passando a operar na terra, então havia ali toda uma aviação inicial começando ali. O Brasil cria, em 1931, a sua Diretoria de Aeronáutica Civil. Era um órgão civil. Essa distinção de civil e militar aí vai ser importante um pouco mais para frente, por isso que eu estou fazendo essa ressalva. A Diretoria de Aeronáutica Civil era um órgão civil criado para tratar da aviação. Em 1932 existe a regulamentação dessa Diretoria de Aeronáutica Civil, então a coisa começa a melhorar. Em 1932, veja, ainda muito incipiente, mas já alguma movimentação do governo. E isso fica assim até em 1941, quando o Brasil, entrando na Segunda Guerra Mundial, o presidente Getúlio Vargas resolve criar o Ministério da Aeronáutica. Veja, a aviação nessa época aí, havia a aviação civil das empresas aéreas brasileiras ali já no seu início, ainda de forma precária, mas já havia. Havia a aviação militar, que era tocada pelo Exército, não existia aeronáutica no Brasil, era o Exército que tinha sob o nome de aviação militar, e a Marinha também voava sob o nome de aviação naval. Quando o Brasil resolve entrar na guerra, o governo Vargas resolve entrar na guerra em favor dos americanos, ou dentro do grupo de aliados, de países aliados, o Vargas, embora fosse ditador e tivesse uma inclinação para o regime do Mussolini e do Hitler, ele tinha inteligência suficiente para entrar do lado que ia ganhar a guerra. Então, ele propriamente entra, espertamente entra do lado dos americanos, já era 1941, o desenrolar da guerra já ia bem à frente, ele entra ao lado dos americanos e a gente recebe um aporte tecnológico dos americanos em troca do uso das bases de Fernando de Noronha e de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, ali ao lado da capital natal. Esse aporte gera uma confusão entre os aviadores do Exército, a aviação militar, e os aviadores da Marinha, e o Vargas habilmente resolve o seguinte: cria um ministério para cuidar só da aviação, o Ministério da Aeronáutica. E ao criar o Ministério da Aeronáutica, ele cria uma diretoria de aeronáutica civil dentro desse ministério. Ou seja, ele pega a aeronáutica e diz assim: a aeronáutica vai cuidar de toda a aviação militar e também da aviação civil. E aí a aeronáutica absorve aquela diretoria de aeronáutica civil, ela é absorvida pela aeronáutica. Então, a partir de 41, a aviação brasileira passa para a mão dos militares. Pouco importa se era aviação militar ou aviação civil, está tudo no guarda-chuva dos militares, até porque o país estava em guerra, faz um sentido histórico. Se você observar assim, olhando hoje, você pode dizer, o que os militares têm a ver com a aviação civil? Nada. Hoje, em tese, não deveriam ter nada a ver, mas no momento histórico da criação do Ministério da Aeronáutica, o país estava em guerra. Fazia todo sentido que os militares cuidassem tanto da aviação militar
quanto da aviação civil. Percebe como as coisas são? Olhar a linha de história das coisas, o ponto de vista amplo da história, facilita o entendimento de algumas coisas e a derrubada de alguns preconceitos também. Bom, a aeronáutica cuida aí, fica como diretoria de aviação civil até em 1967. Em 67 há uma evolução e a aeronáutica cria aí o seu departamento de aviação civil, o famoso DAC. Esse DAC, Departamento de Aeronáutica Civil, embora a sigla fosse DAC, ele é criado com o nome de Departamento de Aeronáutica Civil. E aí ele fica até 69, em 69 ele vira o famoso, saudoso DAC, Departamento de Aviação Civil, que trabalha de 69 até 2005 com a criação da ANAC, da Agência Nacional de Aviação Civil. Em 2005, no governo Lula, há uma pressão para que a aviação fosse tirada da alçada do comando da aeronáutica. Aí o governo cria a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, tirando a aviação civil de fato da mão dos militares. Mas a aviação ainda fica no Ministério da Defesa. A tentativa de tirar da aeronáutica não foi totalmente sucedido, não houve o sucesso esperado, porque a ANAC acabou pendurada no Ministério da Defesa, em 2005. O governo Lula cria a ANAC e pendura no Ministério da Defesa e cria aí um momento de transição para que isso ocorresse. Tudo bem. Em 2011, há uma pressão muito grande, aí já no governo Dilma, uma pressão muito grande para tirar a aviação do Ministério da Defesa e passar para um Ministério dos Transportes, por exemplo, que seria o óbvio, Se é a aviação é transporte, o ideal é que a aviação esteja, que a agência de aviação que cuida dos transportes esteja no Ministério dos Transportes. E aí a presidente Dilma tira a aviação, a ANAC, do Ministério da Defesa e vai em direção ao Ministério dos Transportes. Só que nessa época, meu amigo, tinha estourado a denúncia do DENIT, do Departamento de Obras do Ministério dos Transportes, e havia falcatrua, corrupção. A Dilma olhou para aquilo e os assessores disseram: presidente, não dá para jogar a aviação no Ministério dos Transportes do jeito que ele está hoje. Ela ficou com a batata quente na mão, porque ela já havia tirado a ANAC do Ministério da Defesa. Vai fazer o quê? Criou uma secretaria específica para a aviação civil. Criou aí uma distorção na organização do executivo ali, criou uma secretaria especial para cuidar só de aviação civil. O certo seria colocar no Ministério do Transporte, mas o Ministério do Transporte estava numa situação muito precária do ponto de vista da corrupção e da organização do próprio Ministério. Então a Dilma resolve criar a Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, a SAC-PR, isso ocorre em 2011. Bom, o Ministério dos Transportes é saneado, há todo um processo, há o impeachment da Dilma, assume o presidente Temer, e aí, com a assunção do Temer, em 2017, ele resolve pegar a Secretaria de Aviação Civil e a Infraero junto, que estava tudo pendurado aí, a ANAC, a Secretaria, a Infraero, e finalmente colocar no Ministério dos Transportes, que em tese já estaria saneado, o problema já teria resolvido. Então, a estrutura que nós temos hoje de aviação civil, ela está... A ANAC, a Agência Nacional Reguladora do Setor de Aviação Civil, ela faz parte da Secretaria de Aviação Civil, que é hoje um órgão do Ministério dos Transportes. Ou seja, a gente trilhou todo esse caminho aí para chegar numa resolução lógica de que a aviação tem que fazer parte de uma secretaria dentro de um Ministério dos Transportes. É isso que a gente tem hoje. Bom seria se fosse simples assim, meus amigos, mas não é. Dê uma olhada aqui no slide ao meu lado para você entender o seguinte. O governo federal, ele destacou para o Ministério dos Transportes as funções da ANAC e as funções da Infraero. Mas as funções do Comando da Aeronáutica, no que diz respeito a controle de tráfego aéreo, telecomunicações, busca e salvamento, investigação de acidente,
manutenção dos auxílios à navegação. Isso tudo permaneceu com a aeronáutica. Por quê? Porque naquele momento em 2005, em que a ANAC é tirada do Ministério da Aeronáutica, do comando da aeronáutica na época, não havia condições de transferir junto o controle de tráfego aéreo, a meteorologia, as comunicações. Por quê? Porque isso é um pouco mais profundo, isso é um pouco mais complexo. Não se forma controladores de voo da noite para o dia. E a aeronáutica foi criada lá em 1940 para fazer isso, e sempre fez. E como é que você vai mudar isso de uma hora para outra? Nem se cogitou na época fazer essa transição. Então, houve uma cisão aí do ponto de vista da aviação na prestação de alguns serviços. Então, por isso que eu digo que quando eu pergunto quem é a autoridade aeronáutica, você tem que fazer a pergunta, para que assunto? Porque se o assunto é controle de tráfego aéreo, como você pode ver no gráfico aqui ao meu lado, o controle de tráfego aéreo é uma atribuição do Ministério da Defesa, do Comando da Aeronáutica, que exerce isso através do DCEA, que é um órgão especificamente da aeronáutica criado para cuidar do controle do tráfego aéreo. Agora, se o assunto é formação de pessoal, malha aérea, novas empresas, serviços, a regulamentação da aviação, não, aí a autoridade aeronáutica é a ANAC, que está dentro da Secretaria de Aviação Civil do Ministério dos Transportes. Percebeu como isso é complexo, né? Não é muito simples? Para resolver na sua cabeça, pense assim, se é ligado a tráfego aéreo, é DCEA. Se é ligado a licença, novas empresas, a operação, fiscalização, é ANAC, tá? Tudo que é ligado ao controle do tráfego aéreo, e aí as regras de tráfego aéreo, que é o que a gente está falando aqui, né, é âmbito do DCEA. As outras coisas estão no âmbito ANAC. Não é tão simples assim, é um pouco mais complexo, mas nesse momento inicial, nessa fase da disciplina em que nós estamos, isso atende às nossas expectativas, às nossas perspectivas. No futuro você vai descobrindo umas outras portas e umas outras coisas aí que tratam sobre isso. Mas, fechado assim, se for tráfego aéreo, é o DCEA. Se for regulamentação, carteira, formação, habilitação, isso é tudo com a ANAC, tá? Então, a Autoridade Aeronáutica Brasileira, para a aviação civil, é a ANAC. Para o controle de tráfego aéreo, é o DCEA. Fica claro para você assim, e aí a gente segue a nossa aula aqui. Bom, então eu tenho aí, por isso que eu tenho aqui ao meu lado essa lista aí, órgãos normativos. Quem são os órgãos que criam regras para a aviação? São dois hoje. A ANAC, do ponto de vista daquilo que eu falei, de licença de pessoal, né, de novas aeronaves, de matrícula, e o DCEA, que é o representante da aeronáutica, na questão do controle de tráfego aéreo, da meteorologia, das comunicações. Isso é responsabilidade do DCEA. Então você tem a ANAC e o DCEA como órgãos normativos, aqueles que criam as normas para a aviação. Esses órgãos, o Brasil é muito grande, não dá para fazer tudo, a sede da ANAC é Brasília, a sede do DCEA é Rio de Janeiro. Não dá para fazer isso sentado no Rio, não dá para controlar voo no Brasil inteiro. Eu preciso ter órgãos regionais, e a gente vai ver isso. A ANAC tem seus órgãos regionais, que são os núcleos regionais de aviação civil, e o DCEA tem seus órgãos regionais, que são os SINDACTA, Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, e o SRPV. SRPV era um órgão que existia antes do SINDACTA surgir. Quando o SINDACTA surgiu, ele absorveu todos os SRPV. SRPV significa Serviço Regional de Proteção ao Voo. Porém, o SRPV São Paulo e o SRPV do Rio de Janeiro eram tão importantes, dado o movimento desses dois aeródromos aí, dessas duas terminais, São Paulo e Rio, que o SINDACTA, que foi criado para absorver essa região, que na época era o SINDACTA 1 em Brasília, ele não absorveu o Rio e São Paulo. Permaneceu o SINDACTA 1, cuidando de Brasília, Minas, e o SRPV Rio e o SRPV São Paulo, independentes, cuidando das suas áreas. Uma decisão muito acertada à época da aeronáutica, porque realmente Rio e São Paulo têm uma complexidade. Mas aí gerou essa pequena distorção. Você tem os SINDACTAs que cobrem o Brasil inteiro e especificamente em São Paulo você tem o SRPV São Paulo cuidando da região de São Paulo e agora do Rio de Janeiro também, que absorveu tudo, virou uma coisa só. O SR hoje é o SR São Paulo, que cuida do Rio de São Paulo. A gente chama de SR aí com intimidade de quem trabalhou 30 anos na Força Aérea Brasileira, mas é o SRPV, o Serviço Regional de Proteção ao Voo.
Mas veja, o órgão é regional. E na cidade, quem é que presta o serviço? Eu tenho os serviços locais. Eu tenho os postos de serviços locais da ANAC, ficam nos aeroportos, e eu tenho os DTCEA, Destacamento de Controle do Espaço Aéreo, que são órgãos do Sindacta para cuidar do controle de tráfego aéreo na região. Por exemplo, eu tenho um DTCEA no Nordeste brasileiro, eu tenho um DTCEA em Fortaleza, para cuidar do controle de tráfego aéreo em Fortaleza, já que o Sindacta, que é o órgão regional, fica no Recife. Eu tenho um DTCEA em Natal, para cuidar do controle de tráfego aéreo em Natal. Eu tenho um DTCEA em Recife, eu tenho um DTCEA em Maceió, tenho um DTCEA em Salvador, eu tenho um DTCEA em Aracaju e por aí vai. São os órgãos locais do DCEA, né, dos Sindacta, que são vinculados ao DCEA. Daqui a pouco eu vou mostrar um gráfico que melhora um pouco o entendimento disso para você. E eu tenho aí os outros órgãos que também prestam serviço. Lembra que eu falei que não era tão simples assim entre DCEA e ANAC? Eu ainda tenho a Infraero, cara. O que a Infraero faz? A Infraero foi criada para cuidar da infraestrutura aeroportuária do Brasil inteiro. Mas com o tempo o Brasil percebeu que administrar aeroporto é algo muito complexo, embora a Infraero fizesse bem, havia necessidade de um investimento muito grande de capital e o governo resolve terceirizar isso, resolve passar isso para a iniciativa privada. São as privatizações. Inclusive a gente está sofrendo nesse momento um período de privatizações de aeroportos. Isso está emagrecendo a Infraero está sendo reduzida e é provável que no médio e longo prazo ela seja inclusive extinta ou se transforme numa outra empresa, né, dentro ainda do escopo da aviação civil, mas com outras funções dentro do cenário nacional. Está para surgir aí a Nave Brasil, uma empresa que agregaria a Infraero e a parte de controle de tráfego aéreo do DCEA numa empresa só vinculada ao comando da aeronáutica. Mas isso tudo ainda é um planejamento, embora já tenha alguns documentos assinados nesse sentido, não cabe aqui a nós ficar discutindo sobre isso. Então você ainda tem a Infraero e o CGNA. O que é o CGNA? O CGNA é o Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea. É um órgão que fica no Rio de Janeiro, no aeroporto Santos Dumont, dentro do DCEA, que observa o controle de tráfego aéreo no Brasil inteiro e tenta evitar os gargalos e a saturação. É o órgão que ele, entre aspas, ele controla os órgãos de controle de tráfego aéreo, ele gerencia o trabalho dos órgãos de controle de tráfego aéreo. Por exemplo, Carnaval, o fluxo em Salvador é muito grande. O que o CGNA faz? Fala, olha, só pode ir para Salvador em tais horários. E ele limita o fluxo para que não haja um estrangulamento do controle de tráfego aéreo na Terminal Salvador, na Terminal Rio de Janeiro. Então ele está atrás dos serviços de tráfego aéreo, observando o trabalho como um todo e propondo medidas de gerenciamento de fluxo de tráfego aéreo. É isso que o CGNA faz. É um órgão que presta um serviço fundamental, mas ele está ali, é um órgão do DCEA, né? Mas ele não está ali naquela jogada de ANAC e DCEA que a gente estava falando no início. Ele surge um pouquinho depois. Bom, vamos às funções da ANAC, para a gente antecipar aqui algumas coisas que a gente vai precisar lá na frente. É a Agência Nacional de Aviação Civil, é uma das agências reguladoras. O Brasil tem várias agências para regular vários serviços e a ANAC regula a aviação civil. Foi criada em 2005, né, para substituir o DAC, Departamento de Aviação Civil. Ela é uma autarquia e aí tem um regime especial. Hoje está ligada à Secretaria de Aviação Civil dentro do Ministério dos Transportes, você já sabe disso. E o que a ANAC faz? Certificação, fiscalização e normatização da aviação civil. A gente já falou sobre isso aqui, né? E aí tem mais uma série de funções da ANAC aqui. Representar o Brasil nos órgãos internacionais. Quem é que representa o Brasil na OACI? É alguém da ANAC. Emite regras de segurança em área aeroportuária para as aeronaves civis, ANAC. Conceder permissão, autorizar a exploração dos serviços aéreos da infraestrutura aeroportuária, ANAC. Administrar o Registro Aeronáutico Brasileiro, o RAB. Todas as aeronaves brasileiras estão dentro de um registro único, que é o RAB. Esse RAB é gerenciado pela ANAC, né? A questão de matrícula, nacionalidade, quem atribui matrícula, nacionalidade? ANAC.
Estabelece o regime tarifário. Veja, ela não cria preço, nem tabela preço, mas ela regula ali para que não haja abuso. Homologa e certifica aeródromo, oficina, escola de aviação, fiscaliza os serviços aéreos, emite licença, autoriza o funcionamento de aeroclubes e escolas, conforme eu já falei, reprime as infrações às regras, a ANAC multa também, né? Então, essas são algumas das funções da ANAC. Na lei que cria a ANAC, tem lá mais de 50 itens de atribuições da ANAC, se você quiser, está de fácil acesso no próprio site da ANAC. Outro órgão normativo é o DSEA, né? E aí eu já falei, o que cabe ao DSEA? Tudo a respeito de navegação, controle de tráfego aéreo, telecomunicações e informações aeronáuticas, né? O DSEA é o órgão central de um sistema chamado SICEAB, Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, que vai tratar desses assuntos aí no país inteiro. O DSEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo, é um órgão da aeronáutica que cuida do controle de tráfego aéreo, navegação, telecomunicações e informações aeronáuticas. Por hora, ficamos aqui em relação ao DSEA. Eu falei para você que o país é muito grande e precisa dividir em áreas. E aí surgem os núcleos regionais, os NURACs, de aviação civil, que prestam nas regiões onde eles estão o serviço da ANAC. Deixa eu te mostrar o mapa aqui que fica mais fácil. Veja aí, ó, a sede da ANAC lá em Brasília, né? E aí nós temos as representações. Os pontinhos verdes que você está vendo aqui ao meu lado, né? Aí tem ali, ó, Belém, Recife, Rio, São Paulo, Porto Alegre, Brasília, Manaus. Pronto, todos esses pontinhos aí são os núcleos regionais. E você ainda tem alguns órgãos locais de atendimento nos aeroportos. Então você tem aí uma série de pontinhos, claro que não precisa decorar, é só para que você saiba como é que a ANAC age. Ela tem uma sede e está espalhada aí ao redor do país. Tem lá em Vitória, tem em Confins, né, em Natal e por aí vai. São os núcleos regionais de aviação civil. SRPV, né? É aquilo que eu falei, o SRPV deveria ter sido absorvido quando o SINDACTA foi criado. Daqui a pouco eu vou mostrar o mapa, isso vai ficar claro para você. Mas São Paulo era tão importante, o Rio era tão importante que não dava para você desmontar aqueles dois ali, e eles dois foram fundidos, ficou só o SRPV cuidando desse corredor Rio-São Paulo, que é extremamente importante para o tráfego aéreo do país. Então, é isso que acontece. E o SINDACTA aí é o órgão regional do DSEA. SINDACTA significa Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. O que o SINDACTA faz? Exatamente o que o nome diz, né? Defesa e controle. E aí dentro do controle ele tem atribuições de meteorologia, de telecomunicações, de busca e salvamento. E hoje nós temos 4 SINDACTA no Brasil. É SINDACTA mesmo, não tem... sigla não tem plural, né? Você que está fazendo concurso aí, sigla não tem plural. Então, 1 SINDACTA, 2 SINDACTA. Os 4 SINDACTA são, por ordem de criação, Brasília, Curitiba, Recife e Manaus. E aqui está uma imagem dos SINDACTA aí, ó. Cada região dessa aí que você vê no mapa ao meu lado é a área de atuação de um SINDACTA. O SINDACTA 1 fica no meio do país ali, a área amarela. Ó, então eu tenho aí o DSEA, que é o chefe de todos eles, e aí eu tenho o SINDACTA 1 lá em Brasília, o SINDACTA 2 em Curitiba, que cuida de toda essa parte sul do país aí, né? Pega ali um pedaço de São Paulo e aí o Paraná, o Mato Grosso e toda aquela parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, toda aquela parte sul ali. O SINDACTA 3, que fica no Recife, cuida do Nordeste inteiro e da Fira Atlântica. Essa parte cinza mais clara no mapa aí é a Fira Atlântica. Toda essa parte de mar aí é cuidado pelo SINDACTA 3, que fica lá em Recife. E o SINDACTA 4 em Manaus, que cuida da Fira Amazônica e de toda aquela região ali que você está vendo em verde mais clarinho. Essas regiões aí, eu falei FIR, né? FIR é um nome genérico atribuído a uma grande área de controle, né? Então é região de informação de voo, Flight Information Region. Essa FIR, que é um nome genérico, depois a gente vai descobrir que FIR também tem uma outra classificação, mas esse FIR aí, que é um nome genérico para a área de atuação, nós temos essas 5 FIR no Brasil. A FIR Brasília, a FIR Curitiba, a FIR Recife, a FIR Amazônica e a FIR Atlântica, né?
A FIR Atlântica e a FIR Recife são cuidadas pelo Sindacta 3 e as outras aí, cada uma por seu respectivo Sindacta. Essas regiões, dependendo do serviço que é prestado, elas também recebem o nome, por exemplo, de RDA. Quando a gente fala de defesa aérea, a FIR Recife já não é FIR Recife, é RDA Recife, é Região de Defesa Aérea. E quando a questão é de busca e salvamento, ela é Região de Busca e Salvamento, Search and Rescue Region, SRR. Então, a FIR Amazônica deixa de ser FIR, ela passa a ser SRR Amazônica. Mas isso é só um complemento aí para que você tenha uma cultura aeronáutica maior. O nome que você vai usar no seu dia a dia é FIR, e você já sabe que nós temos 4 Sindactas no Brasil. Cada Sindacta é um órgão regional do DCEA, do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, que é a autoridade aeronáutica para fins de controle de tráfego aéreo no país inteiro. Os DTCEA são órgãos regionais do Sindacta, conforme eu já falei. O CGNA é o órgão importante do gerenciamento do tráfego aéreo, do ponto de vista do estrangulamento, do fluxo. Ele faz o gerenciamento do fluxo no país inteiro, com sede lá no Rio de Janeiro. E a Infraero, empresa criada para cuidar dos aeroportos, ela ainda presta controle de tráfego aéreo e com maestria em alguns aeroportos brasileiros, notadamente em Vitória, no Espírito Santo, que deve ser em Macaé, devem ser os 2 maiores aeródromos de movimento da Infraero, e eles fazem o serviço com maestria, mas a Infraero está sendo absorvida aos poucos pelos outros órgãos e deve se transformar na Nave Brasil, conforme eu antecipo para você aqui nessa aula. A Secretaria de Aviação Civil, que foi o órgão criado na emergência pelo governo Dilma para comportar a ANAC e a Infraero naquele momento em que elas foram tiradas do Ministério da Defesa e iam para o Ministério do Transporte. Como o Ministério do Transporte ainda não tinha condições de recebê-las, houve aí um step, né? E aí a presidente Dilma criou a Secretaria de Aviação Civil e hoje o presidente Temer em 2017, o presidente Temer coloca a Secretaria de Aviação Civil dentro do Ministério dos Transportes, que é o local onde deveria estar desde o início da sua criação. Bom, meus amigos, vejam, esse assunto não é um assunto simples, é um assunto realmente complexo. Espero que tenha ficado claro para você que essa resposta de autoridade nacional, ela depende do assunto, e aí a gente divide aí basicamente em 2 assuntos. Se o assunto diz respeito a controle de tráfego aéreo, aí eu digo controle de tráfego aéreo envolve meteorologia, comunicação, navegação, busca e salvamento, tudo isso é DCEA. O órgão normativo é o DCEA, um órgão do Comando da Aeronáutica específico para cuidar disso. Agora, se é habilitação, certificação de pessoas, certificação de aeronaves, certificação de equipamentos, aeroportos, isso tudo é ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, que é uma agência da Secretaria de Aviação Civil do Ministério dos Transportes. Então, a pergunta para a Autoridade Aeronáutica Brasileira não é muito simples e tem que ser respondida com esse depende, qual é o assunto. Espero que isso tenha ficado claro para você. No nosso próximo módulo, nós vamos iniciar o estudo das regras de voo visual, mas isso é outro assunto e eu vejo você na nossa próxima aula.